Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre os culpados que nos fazem comprar todas as coisas que aparecem na televisão, que aparece no jornal, e agora, mais recentemente, você fala com o seu celular e aparece para você comprar. Vamos falar de publicidade e propaganda dentro do mercado da cerveja. E para essa conversa, a gente vai ter a participação do Ken Fujioka, que é a terceira participação dele aqui. Ele que é podcaster publicitário, claro, podcaster do Naruhodô, já participamos com eles já citaram a gente. E cada citada que o Naruhodô faz são 400 plays a mais, no mínimo. Puta que pariu, nunca vi, Jesus. Muito obrigada, inclusive. Ah, se eu soubesse, cobrava. Monetizando. Ah, aquela a pessoa até murcha. Ah, meu Deus. E também estamos aqui com a Rafaela Martins. Então, ambos são publicitários com histórias incríveis de vida e profissional. Eu vou pedir que ele se apresente no começo, apresentem essa carteirada. Mas antes de pedir que eles deem qualquer alô, falem qualquer coisa, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais, Rambier, Iris Pay, Cervejaria Ussá, Viveiro Vandenbergen, Prússia Beer e Cerveja da Casa. Agora sim, Rafa e Ken, dê um alô pra galera conhecer a voz de vocês. Vou deixar o Ken, né? O Ken já é um podcaster, ele tem que começar até pra eu saber como eu me comporto, pra eu dar uma copiada nele. Eu fico tímido quando eu tô em podcast dos outros. Eu não sei como é que é com vocês, mas eu fico. Olá, ilustríssimos ouvintes do Surra do Lúpulo. Bom, já falaram, eu sou publicitário e podcaster. Espero que um dia eu viva do podcast e não da publicidade, mas até lá vou ter que me apresentar dessa forma. Estamos todos nesse projeto. Não é? E é isso. Eu tenho uma consultoria, né, uma boutique estratégica, que a gente chama, chamada Ada Strategy. E além do Naruhodô, eu faço outros projetos também na paralela. Acho que o que eu mais curto hoje é um trabalho voluntário que eu faço com grupos reflexivos de masculinidades. É um trabalho que eu já faço há 5 anos aí. E é isso, eu achei que para essa conversa a gente tinha que ter mais uma pessoa, e essa pessoa tinha que ser a Rafa, e que bom que ela topou. Então esse é o gancho para a Rafa se apresentar. Aê! Eu fiquei super feliz com o convite. Enfim, boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo a gente. Acho que a gente tem esse momento também para falar sobre publicidade, mas por uma lente um pouco mais leve. Não sei se necessariamente mais leve, mas vamos ver aí como é que vai andar a conversa. Também sou publicitária. Eu trabalho há 20 anos com comunicação, na crise existencial entre fazer comunicação com entrega comercial, que, enfim, que é um resultado da indústria, dessa estrutura capitalista que a gente vive, mas eu sempre tento não aprofundar as conversas, mas eu sou essa pessoa, publicitária, profissional de comunicação. Hoje eu sou mais profissional de comunicação, eu tento me navegar por um lugar mais aberto, que é o processo de se comunicar, que pode navegar por várias formas. Trabalhei a vida toda em agência de publicidade, tive passagens por empresas da indústria, também pela Globo, hoje eu tô na Meta, então sou um bichinho do mundo corporativo também. Que maravilhoso, que time, hein? Bem-vinda, Rafa, bem-vindo, Ken, e eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do estagiário de direção de arte, aquele que vai buscar microfilme, sabe? Aquele que sempre cai nas pegadinhas. Quem trabalhou em agência sabe do que eu tô falando, né? Aquele que sempre é carregado pelas pegadinhas. E a gente costuma bater esse papo aqui tomando alguma coisa. Eu quero saber aí você, Rafa, o que você tá bebendo? Ai, gente, depressão pura, tô tomando um refrigerante. Maravilhosa, aqui pode tudo. Tô tomando um refrigerante. Tá feliz, não tem depressão, não esquece isso. Exato. Isso é um bom ponto. Pô, fala sério. E você, Ken? Hoje eu tô no H2O mesmo, H2O, a água, né? A molécula original, assim. Perfeito. Mas é porque eu tive uma pequena desidratação ontem, então eu preciso repor. Então... É bom. A gente não conseguiu pegar o Ken bebendo aqui ainda, hein, Leandro? Ele só fala, não, eu sou do gin,
Eu sou do destilado, a gente ainda não pegou quem bebendo. Nós vamos ter que ir em São Paulo botar o quem pra beber, meus amigos. Eu não sou muito do álcool, pra falar a verdade, assim, né? Então, quando eu bebo, eu prefiro destilado porque ele me deixa bêbado mais rápido. Já resolve o teu objetivo, né? Opa. Já resolve. Já vai logo. Ele é aquele cara que quer pegar o carrinho de rolimã, ele quer ir na ribanceira. Eu sou apressado, ansioso, então já resolvo de uma vez, entendeu? Mal do século. E tu, Lud, o que tu tá bebendo aí? Cara, eu tô com uma cerveja especial, poderosa, empoderada, inclusiva e sensacional. Eu tô com a cerveja da Dádiva, que foi a cerveja desse ano, Ah, que máximo. do Dia das Mulheres, que é a Fights the Power. Então, assim, essa cerveja, ela vem com o nome das mulheres. Claro que não tinha Ludmilla. Claro que não tinha, porque, enfim, elas selecionaram o nome de, sei lá, 70 mulheres e veio o nome estampadinho na lata. Um absurdo isso. Mas, porra, normal. Meu pai não ajudou também? Apesar de ter a cantora agora, hein? Lá em Moscou esse nome colaria, teria sido usado. Lá é tipo Maria, né? Mas aqui no Brasil não vai. Não, Maria não. Maria não. Vou te explicar uma coisa. Você sabe o que significa Ludmilla? Só uma parênteses aqui, que eu ainda nem acabei de falar de cerveja. Não, fala comigo. Amada pelo povo, meus amigos. Olha só. Ah, isso é lindo demais. Isso é muito bonito. Porra, meu Deus. Meu pai me batizou exatamente, correto. Tá tudo certo. Eu sou realmente amada pelo povo. Alô, graças a Deus. Mas, enfim, falando sobre a cerveja, a ideia da campanha desse ano do Dia da Mulher na cervejaria Dádiva é falar sobre quem são, nomear as parceiras da luta. Óbvio que os homens também são bem-vindos e a gente quer que eles estejam conosco nessa luta, mas o fato das latas terem nomes é para identificar, né? Para nomear as mulheres que estão aí segurando a alça pesada dessa bolsa que é a desconstrução do machismo na nossa sociedade. É uma West Coast IPA maravilhosa que eu vou abrir agora para vocês, só um minuto. E pegou o som aí, dona Lud. Ó, Porra, eu tô fazendo aqui, cara, eu tô fazendo várias malabaremas. gente, toda uma produção. Aí, Lud. Essa cerveja tá uma perdição. Eu consegui comprar 2 latas, uma com o nome de Ana e Luísa, porque o nome da minha esposa era fácil de achar, então. Ah, que maneiro. Está devidamente homenageada em casa. Oh, que fofo. Eu sou dessas pessoas, eu sou dessa querida, amada pelo povo e amante. Romântico. Todo mundo fazendo cabecinha itálico. Ah. E você, estagiário de direção de arte, tá bebendo o quê? Eu tô bebendo uma cerveja da Malteca, que nos mandou um material, né? Mandou aqui algumas garrafas pra gente. Gostei da Malteca, exagerada, gosto disso. E eu vou beber um dos meus estilos preferidos, que é a Viena Lager. Vou tentar abrir, produzir um som aqui, mas não sei se eu vou conseguir. Pegou? Fez um... Rolou. Fez. E é isso. Aproveita e explica o que é uma Viena Lager pra gente. Ai, se fudeu. É uma cerveja boa pra dedéu. Tô concentrado aqui. É uma cerveja muito boa. Tá certo. Acho que é uma resposta justa. Um dos meus estilos preferidos. É como eu classifico vinhos. É, Boa. Isso é o que mais importa, gente, não é verdade? exatamente. Total. Bom, e você aí que está nos ouvindo, se você é fã do conteúdo que a gente produz por aqui, se você dá aquela risada com as piadas que fazemos, se você se emociona nas tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa, vire um mecenas do Surra de Lúpulo por meio do site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Te garanto, parte de R$5. Pô, não tá podendo entrar com um apoiador recorrente e tal? Tem a nossa lojinha, a loja do Surra de Lúpulo. Já passou por lá, visto o que você escuta. Tenho certeza que temos uma estampa que é a sua cara. Acesse loja.surradelúpulo.com.br e compre a sua. Enviamos para todo o Brasil. Tá bom, não pode apoiar com grana agora, sem problemas. A gente não é mercenário. Ajude a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal, ou de publicidade, ou de história. Ou, sabendo, ou de qualquer caceta. Ou compartilhar nas suas redes sociais, marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam 5 estrelinhas no Spotify. Gente, eu tô falando 5. Se tu for pro Spotify pra marcar 4, não vai. Não dá estrelinha nenhuma nesta merda. Não atrapalha a minha meta.
Agora, se fechar o combo 5 estrelas, mas comentário não é pra podcast, aí, gente, a gente pira de alegria. As avaliações ajudam muito as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Leandro, vamos parar de enrolar os convidados e vamos jump na pergunta. O papo aqui já tá ótimo. Bom, vamos logo. Acho que assim, vamos contextualizar os ouvintes pelo começo de tudo, né? Vamos falar um pouquinho sobre a história da propaganda, como ela começou, quando foi o ponto de virada ali. Os anos 50 foram anos muito importantes na propaganda, advento do rádio, TV, novos canais, e aí depois acho que a gente consegue já até chegar nos novos tempos, né? A pós-modernidade, como diria Pierre Levy, né? Por favor, quem poderia? São duas pessoas que, assim, eu tenho certeza que eu posso entregar o bastão para os dois. Quem gostaria de puxar? Rafa, então. Não, e eu tenho uma questão principal, assim, com a história da propaganda, porque eu entrei na publicidade sem necessariamente ter todo o repertório do que era, né? Da onde que veio, o que faz, como eles se produzem. E no final das contas, a propaganda nessa construção do se comunicar é a parte mais questionável, né? A gente usa a comunicação para vender alguma coisa. E isso começou, não foi necessariamente em 50 aqui mais no Brasil, mas faz muito tempo. 1600 já começou, né? Sim. As propagandazinhas nos jornais para poder fazer a comercialização. Então, eu acho que essa história ajuda a gente a saber de onde veio, o motivo pelo qual ele existe e como é que a gente também se beneficia desse conhecimento até para pautar a forma como a gente quer construir a propaganda que vai ser feita assim nos novos tempos, sabe? Tudo bem, é sobre grana, é sobre vender mais, mas tem muita gente hoje esperando mais do trampo que a gente faz, né, como profissional de comunicação. Então, acho que passei muito rápido pela história, acho que o Ken vai conseguir me complementar sobre esses momentos da história que nos trouxeram aqui, mas hoje eu me pego muito, assim, o motivo pelo qual ela existe, que sempre foi para vender, para ser uma ferramenta do capitalismo, mas como é que a gente hoje utiliza esse conhecimento, essa história, e principalmente a expectativa hoje do consumidor, que é não necessariamente se preocupar com a venda final, para que a gente possa utilizar a propaganda com algum benefício que seja possível dentro do que a gente faz, né? Que é continuar vendendo. Isso não vai mudar nunca. Total. Acho que a Rafa resumiu tudo, assim, né? Eu diria que hoje, né, sobre esse movimento que ela está falando mais contemporâneo, eu acho que hoje nós, profissionais, e principalmente os profissionais que ainda trabalham em agências de publicidade, né, que não é mais meu caso e da Rafa, algumas dessas pessoas estão tentando hackear a publicidade por dentro, né, já que a gente vive num mecanismo capitalista e a propaganda acaba sendo uma ferramenta indispensável nesse mecanismo, assim, como é que eu tiro proveito, né, do poder da comunicação para também tentar alcançar coisas positivas, né? Então, acho que esse é o momento que a gente está vivendo. Mas lá atrás, né, a agência ganhou o nome de agência justamente pelo que a Rafa falou, né? Os jornais vendiam espaço publicitário, Exato. Não existia agência de publicidade, né? Então o próprio jornal criava lá algum anúncio para a pessoa e agenciava essa venda, né? Agenciava a venda desse espaço publicitário, né? E por isso o nome agência, né? Mas hoje, cada vez menos as agências sobrevivem por conta de agenciamento de compra de espaço, né? E cada vez mais tentando sobreviver de fato pela prestação do serviço, né? Porque aquele jornal lá no século XVII, ele não cobrava por criar o anúncio. Sim, né? sim. Ela só cobrava pelo espaço. E vem daí essa herança. Até pouco tempo atrás, as agências só tinham essa receita também, a receita de veicular, de vender o espaço publicitário e não pela prestação de serviço em si, né? Então acho que essa é uma outra mudança que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então tem uma mudança do ponto de vista de negócio e também uma mudança do ponto de vista cultural. Ela existia mais ou menos para ganhar a grana ali que o veículo pagaria do jornal, né? A revista, beleza, você me vendeu. Os 20%. Os 20% falou que continuaram existindo por muito tempo, mas
como é que a gente tira proveito da expansão, né? Que isso que o Ken falou, a prestação do serviço, a criação do anúncio. E hoje, principalmente na estrutura de comunicação que a gente vive, que é tão diluída, eu acho que é o jeito também da gente aproveitar esse espaço, a agência, como menos a agência como um agenciador de ganhar a grana do veículo, mas a agência como um agente de transformação no que for possível também, sem romantizar, sem achar que esse espaço é um espaço que vai transformar grandes coisas, porque a gente sabe que, no final das contas, a gente sabe o que estão esperando da gente. Eu acho que vocês estão falando uma coisa que me faz refletir aqui, que é como a cultura foi moldando a publicidade e chega num ponto, e a propaganda, e chega num ponto que ela pode começar a fazer o caminho inverso, né? Ela também começa a moldar a gente. Então, assim, lá no século XVII, no século XVI, quando começaram os pequenos anúncios, tal, o que precisava se fazer era vendo queijo, com certo sapato, com certo carroça, não sei o que, tal. Era isso. A competitividade ampliando, aí eu até brinquei ali, falando assim, a grande transformação dos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, quando vem aquele boom, né, várias empresas pipocando, tal. Isso nasce uma competitividade muito grande que só vender, só falar que você tem o produto não é o suficiente, você tem que começar a falar da diferenciação. E hoje começa hoje, né, nas últimas 2 décadas, a gente pode, talvez 3 décadas, a gente pode começar a ver um novo movimento que vai além da diferenciação, né, que aí talvez tenha esse papel um pouco da transformação, né, de fazer parte, de entender o espírito do tempo, entender o que está sendo dito, entender o que está acontecendo ali, o que conecta as pessoas. E isso vem um retroalimentando o outro. Pelo menos o que vocês falaram foi fazendo sentido pra mim, foi encaixando na minha cabeça. Eu acho que já começa um processo que também começa lá atrás, que é, já que eu preciso me destacar, porque tem um monte de gente fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo, todo mundo também precisou entender quem tava comprando, né? Porque aí também, se você for na história, a mulher entra muito no processo da comunicação, e aí a gente tem uma história horrorosa da forma, do estereótipo que foi construído em relação à mulher, né? Mas é como se entendeu que ela tinha esse papel de influência na decisão da compra. Também a gente percebe que o entendimento sobre a audiência, o entendimento sobre o consumidor também foi começado a construir naquela época. E eu acho que hoje não só refletiu o que era a sociedade, porque durante muito tempo se refletiu o que era a sociedade, ou só reforçou o estereótipo, mas é também agora como é não só refletir, mas também pautar um novo comportamento. Por exemplo, quem estuda sobre masculinidade, a gente vê o consumidor de cerveja. Até eu tava vendo o estudo de vocês. Gente, eu tenho muitas curiosidades sobre o estudo maravilhoso que vocês fizeram de público cervejeiro, tanto da comum e da artesanal, que é a maior parte do público que consome é masculino. Ok, eu tenho a escolha de, eu posso reforçar o estereótipo que existe hoje do que é o homem, ou eu posso pautar um universo gigantesco sobre o que é a masculinidade, o que a gente quer. Exato. O que a gente quer colocar na rua, o que é o ponto de vista de masculinidade. Então, acho que essa conversa que começou lá atrás, reforçando muitos estereótipos da mulher, do contexto patriarcal, hoje também tem mais do que só refletir, a gente pode pautar também, né? Quando eu trabalhei na Globo, tem uma frase muito boa lá, que sempre foi falado e que eu utilizo, que a gente pode ser espelho e refletir o que é a sociedade, mas a gente pode ser janela e pautar as novas demandas. Sim. E pautar o que ainda as pessoas não enxergaram como possibilidade. Então, acho que isso é muito discutido hoje pra gente como profissional de comunicação. Não, isso é sensacional. E você trazer a pesquisa Retrato dos Consumidores, que a gente realiza por 3 anos, e vamos ter agora, em agosto, o 4º ano da pesquisa, a gente bate muito na tecla que o mercado de cerveja artesanal, para crescer, ele precisa vender para mais pessoas diferentes, pessoas com outras carteiras, com outros potenciais financeiros, ou seja, o preço precisa mudar, a linguagem precisa mudar, muita coisa precisa mudar para que seja possível que outras pessoas se sintam à vontade de chegar, entendeu? Então a gente bate muito nessa tecla, a gente fala muito sobre isso, e tomara que isso não bata na parede, vire eco e que vire ação, né? A gente fala muito sobre isso. Nossa, total, Lud, porque eu tava vendo assim, a gente começar a olhar dado como oportunidade, né? Porque
Se você tem lá um dos dados que é 11% de quem consome artesanal são pessoas negras, num país Exatamente. onde a gente é somado em 56%, o que a gente está fazendo de errado que a gente não está falando com o resto dos 40%? Por que a gente não está olhar mais pelo ponto de vista de oportunidade do que necessariamente apenas o retrato como ele é, né? Então a gente tem muita oportunidade dele. Você falou a melhor frase até o momento. Olhar dado como oportunidade. Sabe? É isso. Essa é a pesquisa. E você olhando a pesquisa com esse olhar de publicitário, é tudo que a gente precisa até. Uma hora dessa a gente tem que chegar e fazer um programa sobre a pesquisa com o olhar do publicitário. Do tipo assim, o tanto de oportunidade que está passando na sua frente. Tipo, o carro da pamonha está passando na sua casa. Você não vai comprar a pamonha? Seu pamonha, entendeu? Sua pamonha. Então, é isso. E a gente sinaliza ali, minimamente, olha, presta atenção nisso, olha esse caminho, faz assim, faz assado. Óbvio, gente, isso não é a ciência exata, né? Você não vai somar 2 mais 2 e no final vai dar 4 necessariamente. Mas isso é uma tendência, não é espelho, é janela. Gente, por favor, palmas pra Rafaela. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente já podia encerrar aqui, já. Não, meus amigos, calma que tem muito mais pela frente. Não. Vamos então andar, porque eu acho que esse assunto rende tanto que é pra gente não poluir esse programa só com isso. A gente fez uma pesquisa extensa, né, pra poder bater esse papo com vocês, pra gente não ficar parecendo burro. Melhor justificativo. E aí a gente levantou propagandas cervejeiras em formatos de anúncio de jornal e cartazes. E foi como a gente começou a falar aqui que o negócio começou. Né, que era o veículo de comunicação e etc. Que datam, assim, a primeira que eu achei, data do final de 1800. E aí vem pra frente. Associando cerveja à saúde. E que seria recomendada para adultos de todas as idades, crianças, mulheres, gestantes e ou amamentando. Coisa maravilhosa, né, gente? Eu queria muito acreditar nisso, mas não é assim. Vocês conseguem contextualizar, eu não sei se seria motivo ou propósito da propaganda nessa época ser dessa maneira, e se vocês também conseguem fazer um paralelo do que foi o ponto de virada para mudar essa situação e parar de olhar assim. O que vocês imaginam disso? Acho que, sem querer passar pano para a indústria publicitária, né? E quem me conhece sabe que eu faço isso muito pouco. A publicidade, nessa época aí, assim como hoje, ela tenta se utilizar dos argumentos que ela encontra, inclusive na ciência, na medicina, etc. Né? Uhum. E é por conta dessas falsas conclusões de pesquisas equivocadas da época, né, que a gente tinha esse tipo de argumento. Entendeu? Que a cerveja faz bem para a saúde, até que o cigarro fazia bem para a saúde. Sim. O cigarro mais recomendado pelos médicos, né? A gente tinha esse tipo de argumento. Depois de ter participado por algumas décadas da parte de dentro da fábrica de salsicha, né, a gente sabe que, sim, existem tentativas de distorcer alguns aprendizados que vêm da comunidade científica ou acadêmica, etc., para serem utilizadas de maneira meio forçada como argumento. E como a gente não tinha departamentos jurídicos tão rigorosos na época, né? A gente não tinha empresas listadas em bolsa, nada disso, então era mais fácil. Existe uma permissividade. Exato, acho que existia uma permissividade generalizada, assim. Não quer dizer que depois da Revolução Industrial a coisa tenha ficado mais ingênua ou mais puritana, nada disso. Mas é que os mecanismos foram mudando, né? Eles foram ficando mais sofisticados. Mas na época era bastante plausível se utilizar de um estudo que dizia, né? Um estudo que dizia que a cerveja faz bem para a saúde, ignorar os 49 estudos que dizem o contrário. E se você pesquisar um pouco mais fundo, você descobre que tem dinheiro, né, relacionado àquela empresa que fabrica aquela cerveja, financiando aquela pesquisa que foi utilizada como fonte. Para quem nunca ouviu um podcast chamado Ciência Suja, eu recomendo demais, tá? Ouçam. A pauta deles é exatamente essa, é mostrar ao longo da história como a ciência foi utilizada para o mal, né? Desde a eugenia até a utilização de pesquisas para
validar produtos ultraprocessados, né, para validar cigarro como algo que não faz mal para a saúde, né, e são coisas assustadoramente recentes, assim, né, assustadoramente recentes, né, coisas de poucas décadas atrás ainda existiam estudos que fomentavam esse tipo de argumento, né. Acho que hoje a gente tem mecanismos mais sofisticados para tentar evitar esse tipo de sofisma, mas nós, como cidadãos, a gente tem que ficar sempre muito atentos, sabe? Sempre muito atento, porque para vender, as fronteiras da ética começam a ficar meio frouxas, entendeu? Então, claro que existem órgãos governamentais, existem instituições e tal, mas acho que cabe à sociedade também fiscalizar isso e principalmente se letrar mais sobre isso. Isso dá um outro podcast, isso dá um outro tema. Total. Tá falando bastante hoje sobre letramento racial, letramento identitário e tal, mas existe também uma coisa de letramento de persuasão, de como que a gente é influenciado, porque um comercial de cerveja que é feito, sei lá, que é veiculado no break, né, no intervalo comercial da Rede Globo, ela é explicitamente uma publicidade, uma mensagem paga, mas hoje a gente está vivendo um outro mundo. Total. A gente está, nossos filhos, netos, eles estão assistindo vídeos nas plataformas de streaming, né, e no YouTube especialmente e tal, com pessoas que estão lá argumentando sem nenhuma checagem de fonte e não fica claro que aquilo é publicidade. Muitas vezes não fica claro que aquela pessoa está sendo paga para dizer aquilo, né? E eu acho que tem um ponto que você trouxe, que assim, teve um momento de regulamentação. Tem uma lei hoje para bebidas alcoólicas, mas como ela é uma regulamentação pautada nas mídias tradicionais, que não pode veicular em determinado horário, que tem que ir com a tarja, que não pode ter lá a pessoa relacionada ao universo do esporte, tem. Só que se conecta ao ponto que o Ken trouxe, porque é hoje desenhada muito em torno de uma mídia que é tradicional, não necessariamente. Só que hoje a comunicação ela é feita de uma forma tão diluída, de tantos lugares, tantas pessoas, e hoje o famoso conteúdo pode ser qualquer coisa, pro bem e pro mal. Sim, acho que parou-se até de se relacionar a bebida com saúde por conta de uma regulamentação que existiu, mas hoje tem uma necessidade também de se questionar, será que a regulamentação que existe é suficiente? Porque tem outras formas de pautar a conversa que podem ser, inclusive, mais nocivas, né? Spoiler, não. Não é o suficiente. Como a Rafa falou, né, são regulamentações que foram criadas baseadas numa realidade de mídia linear. Sim. Na mídia linear, quem determina o que vai ver é o veículo, né? E aí o veículo ele tem controle de o que vai ser veiculado em cada momento, né? Acabou isso, assim, né? A gente hoje, até a Globo, é uma streamer. Sim. Então, assim, a gente pode assistir qualquer coisa em qualquer momento, e aí eu perdi muito do controle, né, de com quem eu tô falando e que tipo de mensagem publicitária pode ser permitida naquele momento, né? Mas acho que principalmente o que a Rafa apontou, assim, né? Conteúdo é uma coisa tão não regulamentada que cabe tudo. Cabe, inclusive, propaganda enganosa. Assim. E eu acho que ainda cai em mais um ponto, mais uma camada dessa história da atualidade, que é a gente elevou o patamar do hiperlink para o remix. Então, a partir do momento que eu pego um corte do Naruhodô, trago para cá, aplico junto ao conteúdo do Surra de Lúpulo, que alguém vai pegar, vai misturar com uma outra coisa. Quem é o autor? Qual é a autoridade? Qual é o controle? Qual é a gestão que é possível se ter sobre isso, né? Qual é a vigilância que é possível se ter sobre isso? Então a gente nunca foi tão abastecido por informação, mas ao mesmo tempo são informações extremamente frágeis, né? Muitas vezes extremamente rasas, porque são feitas em cima de remixagens, né? De misturinhas que não se aprofundam. E aí aquela pesquisa que o Ken comentou, das outras 49 ignoradas, né, aquela que falava, ela pode passar a ter relevância. Porque alguém pode hoje, em 2023, pegar uma pesquisa e falar, olha, falaram que isso aqui é bom.
Então, eu acho que aí esse é o gancho para puxar um negócio que estava aqui anotado sobre essa pergunta. Será que a gente hoje, 2023, a gente estava falando de propagandas que datam do final de 1800, falando que cerveja faz bem à saúde? Foi planejado? Aí, a gente está em 2023 e começa... Será que a gente está voltando para o início? Porque agora... Eu li recentemente sobre... Você falou... Foi cirúrgico, quem? A grande indústria agora patrocinando pesquisas. Não é apenas elegendo uma pesquisa, porém patrocinando pesquisas para que as pesquisas caminhem num lugar que seja interessante para elas, numa brecha, XYZ. Que aí voltam a associar... Às vezes, só fazer um parênteses, para não parecer que todas as empresas são malévolas e tão... Assim, não necessariamente elas enviesam a pesquisa. Tá? Pode até acontecer, tá? Eu já conversei com cientistas que falaram que se sentirem intimidados em publicar os resultados verdadeiros de um estudo, tá? Porque foi patrocinado por uma companhia. Mas o que eles fazem é bem mais sofisticado que isso, né? Eles patrocinam 10 estudos, 20 estudos, e vão pegar aquele estudo que deu o resultado que interessa mais do ponto de vista comercial. Sem dúvida. E é conveniente. Sem dúvida. Mas ele patrocinou vários estudos legítimos, ele só não dá visibilidade para os outros. Para aqueles que não são de interesse. Mas o ponto crucial é que aí esses estudos vão associar a cerveja à saúde. Aí vem toda uma nova produção de cerveja, não tão nova assim, mas se a gente for falar de cerveja sem glúten, cerveja sem álcool, que não é novo, existe cerveja sem álcool desde que o mundo é mundo, mas enfim, cerveja probiótica. Essa cerveja é ótima para você tomar depois do exercício. Gente, não é a mesma coisa, só que com outra roupagem, com a roupagem de 2023, com a roupagem do esporte, com a roupagem... Ou eu tô louca, sabe? Ou eu tô, tipo, tem alguém atrás de mim aqui, eu tô aqui... Não é a mesma coisa, assim, não é voltar nesse início do tipo, precisar associar isso à saúde para vender produto. Porque no final é como vocês falaram, é vender produto. E tudo bem, gente, faz parte também. É parecido, Ludmila. Porque nada mais é do que o que a gente vive hoje é o resultado do que aconteceu historicamente, assim, né? Então, não só a publicidade, né, mas o marketing como um todo, ele tenta driblar aquilo que vai aparecendo como obstáculo no meio do caminho. Se falar que faz bem para a saúde já não é mais permitido, então o que eu posso dizer? Vou encontrar alguma coisa que eu posso dizer. Aí entra um novo obstáculo, e aí ele dribla de novo, né? E acho que a gente está vivendo hoje esse movimento, que inclusive é um movimento que já aconteceu em várias outras categorias, que é você apelar para funcionalidade. Sei lá, iogurte teve esse movimento, sabe? Teve uma... Sim, total. Tinha iogurte que fazia tudo. Iogurte que fazia as pessoas fazerem cocô, iogurte que fazia as pessoas pararem de fazer cocô, né? Então, assim... E a gente está vivendo essa era da funcionalidade na cerveja que vai ter abordagens problemáticas, e por isso que a gente tem que ficar de olho, assim, sabe? Por isso que eu vejo valor tanto no programa de vocês, quanto um podcast como Ciência Suja, né, que denuncia esse tipo de coisa até chegar na mídia mainstream, né, até chegar num jornalismo mainstream que começa a dar visibilidade para isso, e aí a coisa muda de novo. É ciclo. É um processo. E a lógica, ela é mais sofisticada agora, porque se você vai produzir um produto, e tem muitos produtos que, de fato, né, eles fazem estudos para que sejam legitimamente menos nocivos em comparação aos anteriores, então tem ali uma entrega que é melhor benefício se comparado aos outros produtos, e aí... Mas é um jeito de continuar se relacionando com saúde, e aí entra na conversa que a gente falou já, que é a forma de se comunicar, porque aí dá para você pautar demanda em rádio, em revista, fazer uma matéria sobre as novas formas de se consumir. Você tá de acordo com a regulamentação, mas você tá, é o que você disse, né, Ludmila? Você tá de novo relacionando saúde com cerveja, só que de uma forma muito mais sofisticada, que é mais difícil apontar hoje. Como era uma propaganda no passado de um cara correndo, segurando uma cerveja. Então hoje a gente precisa ter mais conhecimento, e é o que o consumidor se colocar como protagonista desse processo, mais na vigilância, porque inclusive, diferente do que era antigamente, a marca era muito professoral, né? Eu falo isso, você consome, tá tudo certo. Um filmezão maravilhoso, 30 segundos na TV.
resolvi e você consome o que eu tô te dizendo. E hoje não é sobre isso, né? Total. E eu trabalhando há 20 anos com isso, eu percebo que toda decisão de construção de marca, da conversa, é a partir do que o consumidor espera, do que ele quer. E às vezes eu acho que o consumidor não tem tanta noção do quão protagonista ele é nesse processo de consumo, que isso poderia inclusive determinar quedas e levantes de produtos, de formas de se fazer produto e serviço. Faltam ainda, acho que essa coisa do a gente ter mais noção do quanto que a gente tem poder quanto consumidora. O poder que a gente tem, né? Eu adorei o que você trouxe, Rafa, porque assim, a gente teve um papo aqui no terceiro Boteco do Surra, que foi com o Leandro Ramos, do Choque de Cultura. Ele trabalhou na área de comunicação antes dele se dedicar somente para a carreira artística dele. E aí ele comentou que alguns publicitários acreditavam que propaganda tinha um papel social. Eu acho que assim, se tem ou não, cabe a discussão. Eu acho que aí depois eu dou minha opinião, também não importa muito não. Mas eu acho que é algo muito concreto isso que a gente está falando, né? Que desde sempre não, mas desde das últimas décadas, talvez do último século, ela vem influenciando a nossa cultura. Desculpa. Ela está aqui influenciando a nossa cultura. Como é que vocês acham que tem sido essa formação de cultura em relação à ocasião de consumo de cervejas? Eu faço essa pergunta porque é o seguinte, você falou muito agora do poder do consumidor, mas ao mesmo tempo a gente nunca esteve tão conectado a estímulos contínuos, a provocações contínuas, a transferências e projeções contínuas. Então, hoje em dia eu não preciso mais ver, me corrija, Lud, você sempre me corrige, eu sempre erro. A Xuxa usando Monange. Era Monange que ela usava? Era Monange. Eu aprendi. 159 programas depois eu aprendi que era Xuxa usando Monange. Obrigado, Lud. Eu sempre achava que era leite de rosas. Não. E o leite de aveia da Vênia era a Tônia Carreiro. Tônia Carreiro. Nossa, Tônia Carreiro. E aí, a gente não precisa mais vê-la, porque a gente está vendo uma pessoa comum usando, a gente está vivendo esses estímulos o tempo todo e assim, de uma forma muito exagerada. E aí, a publicidade, a propaganda da cerveja foi mudando, né? Ela antes falava de futebol, depois ela falava de praia, depois ela foi falando. Como é que vocês observam isso hoje, datando essa cultura da ocasião de consumo? É que acho que tem alguns caminhos. Tem o caminho que hoje é utilizado pela publicidade. Meu olhar hoje é que, inclusive, principalmente com muitas marcas de cerveja, a gente percebe uma apropriação de conversas urgentes e importantes para justificar a venda. E aí, a gente trabalha com publicidade, mas tem caminhos de você pautar conversas importantes e urgentes sem que você só se aproprie e você diminui, você deixa a conversa rasa, você diminui a importância do que você está trazendo. Ainda mais depois quando existiram todas as questões em relação às campanhas publicitárias machistas, as sexistas, que teve toda uma reformulação. A gente viu muitas marcas se conectando a coletivos, a consultorias. Teve uma movimentação importante sobre como é que a gente pode produzir uma comunicação que se conecte melhor com as conversas e com as pautas urgentes das quais a audiência e a minha comunidade se relaciona. Porém, o que eu vejo é, para simplesmente resolver a questão da comunicação, as marcas apenas se apropriando dessas pautas, utilizando ali na execução final, na execução criativa. E para mim, hoje, a conversa ela precisa ser muito mais do campo de dentro, que é quando você começa a questionar o ecossistema que fez com que aquela execução criativa vá para a rua de forma equivocada, vá para a rua com aquela conversa, com algum símbolo sendo estereótipo. Então, eu acho que essa conversa que a gente tem, eu tenho muito com muitas outras pessoas, como é que a gente foca a nossa lente, a nossa energia para que a comunicação vire a mudança
para dentro, para a indústria, para o ecossistema, quem são as pessoas, qual é o perfil dos grupos que estão produzindo dentro da agência de publicidade, dentro das empresas, dentro do corporativo, quem são essas pessoas que estão pensando a comunicação, quem são as pessoas que estão pautando, inclusive, os dados que estão definindo a forma como a gente vai se comunicar. Porque se a gente só tem, como a gente tem hoje, dentro do ambiente corporativo, um ambiente que ainda é completamente branco, completamente masculino, completamente elitista, a gente tem automaticamente uma decisão, uma história única a ser contada. Uhum. E pra mim o que é mais perigoso hoje é essas pessoas entendendo que não dá mais pra construir uma comunicação sem que se conecte com a audiência, eles utilizam as pautas que são relevantes pra essa audiência apenas como perfumaria, apenas como maquiagem. Isso pra mim é a maior violência hoje da indústria da comunicação, porque dá pra você pautar. Eu já participei de processos que dá pra você pautar e transformar e construir, fazer estratégias de comunicação genuínas, com execuções criativas que sejam resposta de uma conversa que começou anteriormente, internamente, mais profundamente. Eu sou fã do Leandro Ramos, então eu não vou criticar ele especificamente, mas eu diria assim, que quem diz que publicidade não tem papel social, eu acho que ele está enxergando a problemática de uma forma tão superficial quanto a maior parte da indústria da publicidade enxerga. Sim. Que é achar que o papel social, a transformação vai acontecer de fora para dentro. Então a primeira coisa que as marcas mexeram quando começou a se discutir raça, gênero, né, orientação sexual, etc., é no casting. Total. Começaram o que é? Vamos colocar preto, vamos colocar gay, vamos colocar trans na propaganda, tá? Quando isso deveria ser o último passo, né? O último passo. Quando você faz de fora para dentro, você está sendo superficial. Óbvio que você está sendo superficial, raso. Não adianta nada se você tem um casting todo trans, se a equipe de produção é toda cis, se a equipe que criou aquilo é toda cis, se a equipe que fez a estratégia daquilo é toda cis, se quem aprovou aquilo é... Então, assim, não houve transformação nenhuma, foi só perfumaria, como a Rafa falou, né? Então, quando a gente fala sobre transformação social, ela começa por dentro, né? Começa sobre quem está tomando as decisões, quem está dizendo o que é criativo ou não é criativo, quem está exercendo o critério do que deve ir para a rua ou não. Se a coisa é superficial, então é óbvio que a gente vai ter cagadas monstruosas como, né, campanhas que tinham uma intenção antirracista, mas acabou sendo racista. Perfeito. Porque a transformação foi de fora para dentro. E a parte de dentro ainda não aconteceu. Então, nossa, a Rafa disse tudo. Assim, eu acho que a transformação é dessa forma que acontece e acho que a problemática é a mesma. Assim. Quando, nos começos dos anos 2000, todas as marcas praticamente pararam de usar mulheres sensuais nos comerciais de cerveja, a primeira mudança foi no casting, também, tá? Vamos vestir essa mulher então, vamos misturar com homem, mas quem continuou criando foram homens. Então a mudança foi superficial. Tanto que as cervejas, na verdade, não criaram nenhum outro paradigma, assim, sabe? No lugar. A campanha de cerveja, hoje, ela é ou produto, ocasião de consumo, tá? Acabou. Perfeito. Não tem mais cervejas com grandes ideias, nada disso, assim. Eu acho que até porque pararam de saber para onde caminhar, né, Ken? Porque eu acho que como ainda dentro a ficha técnica, os bastidores ainda é o mesmo perfil, as pessoas não sabem nem qual caminho possível, porque eu acredito profundamente que a propaganda e a publicidade pode influenciar a cultura porque tem muita grana envolvida no que a gente faz, e isso pode pautar transformações grandiosas, de escala mesmo, se a gente souber utilizar com intenção, com uma decisão muito clara e sabendo para onde a gente quer caminhar. Mas o que eu percebo é que elas foram completamente esvaziadas porque as pessoas que estão produzindo intelectualmente este processo de comunicação, elas são as mesmas. E aí não é sobre a gente falar que elas não são boas ou não, mas elas são as mesmas. E fazer coisa diferente com as mesmas pessoas, a gente não vai conseguir ter um resultado diferente. E aí, então, para mim, a principal discussão hoje é sobre ficha técnica, é sobre bastidor, é sobre a indústria, inclusive para a gente poder evoluir nas propagandas de cerveja. A gente viu que teve conversas importantes. Eu lembro que teve uma propaganda que trouxe um coletivo para poder produzir essa propaganda de um ponto de vista mais verdadeiro, mas
ainda me incomoda demais essa coisa do trazer. Vem aqui, você que é de fora, que você não tá inserido aqui na minha indústria, você não é o meu contrato, mas vem aqui primeiro pra dar o check do se vai dar merda, né? Sim. Ah, da diretoria do vai dar merda, né? Você sabe de onde... A diretoria do vai dar merda. E ainda tem muito, e eu acho que é uma pena a gente perder a oportunidade de falar sobre produzir melhor comunicação com a audiência, porque não tem como mais a campanha de cerveja elas se valerem com os seus benefícios, com os seus diferenciais. Não vai mais colar. É a conversa. Você precisa pautar a conversa no que a sua audiência, a sua comunidade está esperando. Se você não conhece a sua comunidade, se você não sabe de onde ela vem, se a sua comunidade, se a maioria das pessoas que consomem, elas estão num determinado espaço que você não tem a menor ideia, e principalmente pensando, vendo lá, conectando com os dados que vocês trouxeram, que é, se quiser pautar para um outro tipo de audiência que não está consumindo ainda, você precisa ir até essa galera. E você precisa não só ir até essa galera, você precisa ter essa galera pensando intelectualmente com você. Senão vai continuar mais do mesmo e só deixando o resultado final raso. Perfeito. Total. Recentemente eu fiz um projeto para um cliente que é de cerveja, e aí pela metodologia eu trago gente de fora, tal, para misturar com as pessoas do cliente, e as duas pessoas mais chave em toda a discussão que a gente teve eram duas pessoas pretas, uma da periferia do Rio, outra de origem periférica em São Paulo, porque trouxeram pontos de vistas que a galera branca do cliente não tinha. Não tinha sequer repertório para elaborar aquilo. Por outro lado, eles estavam com os ouvidos bastante abertos, assim, sabe? Para ouvir e levar em consideração o que essas duas pessoas estavam dizendo. Então, acho que é só para citar uma evidência sobre isso que a Rafa falou, assim, que é possível, quando você faz de dentro para fora, você ter trabalhos no mínimo mais autênticos, tá? A gente ainda tá para ver o quanto isso vai dar de resultado financeiro, mas assim, no mínimo o trabalho ele foi mais autêntico. A pergunta na sequência dessa é um pouco de um tema que a gente já começou a tocar, que é falar sobre as propagandas machistas, sexistas e etc, né? Assim como em algum momento houve o paralelo do cigarro fazer bem à saúde com um homem galopando Voe para o Mundo de Marlboro, aquele cowboy maravilhoso. Fumei muito Marlboro, inclusive. Não por conta do cowboy, porque eu sou gay, mas enfim. Eu sou gay e não era saudável, então foda-se. Mas a associação com o esporte, etc. Aí, já que a gente tá nesse tema de tentar ser autêntico, de fazer a mudança de dentro para fora, e a pergunta já começou a ser respondida sem nem a gente ter feito, eu vou trazer duas provocações aqui pra gente continuar com esse papo nesse caminho e, de repente, a gente tentar pensar numa pincelada pro mercado artesanal, que é muito pequeno, que não faz nada com a agência de publicidade, 99% certamente não usa publicidade da maneira que as grandes usam, mas que precisam aprender a se comunicar muito melhor. Então, as duas provocações são: a primeira, pandemia, bem no começo, bombando, live. Show de lives. Grandes marcas patrocinam um sertanejo que enfia o pé na jaca até a virilha. Na live, com muitas pessoas. Tipo, foi recorde de audiência do YouTube. Aí essa marca ainda tenta ficar batendo no prego da moderação, mas botou um caminhão de dinheiro numa live dessa. Essa é a primeira coisa, essa é a primeira provocação. Que eu acho que, assim, gente, isso é um dilema bizarro, tá? É que é tanto dinheiro na área de marketing que as pessoas não sabem nem o que fazer com isso. A segunda provocação é o que fica parecendo, e aí é a provocação que vai chegar no mesmo lugar. A campanha do reposter da escola em 2015, que chamou um monte de mulheres, artistas diferentes, para recriarem os posts que eram machistas e sexistas com outro olhar. Eu acho legal. Será que é inglês ver? Será que é só superfície? Aí gastam esse dinheirão na campanha de moderação, chama a monja, chama a padre, chama o escambau a 4. E no final patrocina a live com sertanejo. Entendeu? Esse ano chama uma super top model pra pagar um dinheirão no Carnaval do Rio e não patrocina uma escola que tem a alma de pessoas pretas. Enfim, sabe? Isso fica muito difícil da gente conseguir juntar Lé com Cré, o discurso com a ação. Pirei? Eu não acho que você pirou. É que... Ufa! Eu acho que a gente tá vivendo uma relação pirada com o ambiente, principalmente corporativo. Eu acho que se conecta muito com a conversa que a gente teve agora. Eu realmente acho que a gente vai continuar tendo essa diferença entre o que a gente gostaria de fazer e qual é o resultado final,
enquanto a gente tiver o desenho de indústria que a gente tem interno, de dentro de casa. Porque são essas pessoas que não estão conseguindo avaliar o potencial. Na verdade, eu não acho nem que não estão conseguindo avaliar. Elas conseguem avaliar, elas sabem o poder, mas hoje a conversa dentro da indústria que a gente vive virou mais sobre como eu sigo protegendo o que está posto, do que necessariamente eu abrir espaço para o novo. Então eu vejo muita energia, eu trabalhando, né, há muito tempo com isso, eu vejo muita energia sendo gasta. Não para pensar em novas formas de pensar em negócio, em inovação, mas, cara, eu entendi que é um movimento que não tem mais volta. Esse é o espaço onde eu consigo manter a minha estrutura privilegiada, o estado da forma como está. Então, o que eu preciso fazer para manter o que está posto? Já existe uma decisão intencional de não trabalhar com a transformação e sim gastar energia para manutenção. Então, eu não acho que você tá pirada. Eu só acho que tem uma completa diferença entre o que precisa ser feito, e a gente sabe o que precisa ser feito, e as pessoas hoje que estão dentro do ecossistema sabem o que precisa ser feito, mas elas sabem que se elas forem fazer o que precisa ser feito, a vida delas e a estrutura que elas vivem vai mudar completamente. E eu não sei se elas não querem fazer isso. É uma decisão intencional. É o abrir mão do privilégio, que é tão difícil. Que cu, né? Que cu, que é tipo, vocês não estão preparados para essa conversa é muito premente. Se a gente fosse tangibilizar um pouquinho pro meio artesanal, a gente não sabe esse número real. 2% do mercado. Ou seja, a gente tá falando que 98% do mercado é da mainstreaming. Ok. O que a gente faz para aumentar? Isso, e aí abrir pro novo é entender que a conversa não tá necessariamente nesses espaços tradicionais. Hoje tem uma conversa, tem uma creator economy. Eu sempre odeio falar expressões em inglês, mas essa economia que criadores de conteúdo giram, ela já é uma realidade, não tem mais volta, e tem esse espaço, sabe, de construção de comunicação, principalmente para essas que estão começando agora, com investimentos que não são nem sequer comparados aos investimentos das grandes indústrias, mas tem um espaço de relevância que pode ser construído a partir daí. E eu acho que essas, inclusive, se elas se abrirem para pautar essas transformações que as grandes indústrias não estão querendo pautar, elas podem, inclusive, direcionar a forma que a gente constrói, que a gente faz estratégia de comunicação. E obrigar o mainstreaming a seguir nesse caminho. Isso aconteceu na cerveja. Cerveja artesanal no Brasil é muito recente, sei lá, 2007, 2006, 2004. Foram as primeiras cervejarias artesanais. Artesanal, gente, ó, todo mundo aqui que ouve a gente, mas só para contextualizar você e o Ken, que, enfim, não bebendo H2O ambos, é fabril, é produzido em fábrica, tem registro no mapa, enfim. Quando a gente fala artesanal, lotes muito pequenos, atenção aos insumos, blá, 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 blá. Então, quando a artesanal chegou apresentando um produto, mesmo sem arranhar o percentual de consumo, houve um monte de cervejaria que foi comprada, foi adquirida. Por quê? Gente, existe um potencial aqui. Vocês entenderam? Então, se a gente, de alguma maneira, faz alguma coisa na ponta de cá que consiga minimamente incomodar, que eles agora querem... A palavra é mimitar, talvez? Não é imitar, é mimitar. É tipo meio que blendar, sei lá. Eles querem parecer. Mimetizar. Eu quero ser parecido com. Eu entrego qualidade também. Não tô falando que não entrega, gente, pelo amor de Deus. O que eu tô querendo dizer é que são de qualidades diferentes. Enfim, porque eu acho que o movimento artesanal, o movimento de cerveja especial tem muito a realizar, até para conduzir, talvez como a Rafa falou, que fala, vamos olhar pro lado de cá, porque o consumidor tá mais atento. E eu acho que a nova geração pode chegar atropelando, né? Essa geração que talvez não vai consumir tanto álcool, que vai consumir produto com propósito, que também não aguenta um esporro. Eu tenho um case que é de uma outra indústria, mas a Salon Line, ela passou muito por isso, assim, ela era de beleza, e eu lembro que, falando com o presidente uma vez, ele falou, cara, a Globo fez eu mudar a minha estratégia de comunicação, porque vocês não quiseram fazer uma estratégia comigo. Eu não estava na época, mas enfim. Ele falou, ele mudou, ele fez toda a estratégia dele. Ele pensou o produto pautado no olhar que ele construiu com as criadoras de conteúdo, que ele reuniu um squad gigantesco de blogueiras, de criadoras de conteúdo, das nano creators a algumas influenciadoras que flertam mais com o universo de celebridade. Uhum.
ele fez a história dele, hoje ele construiu a história dele, ele mudou o segmento de produtos dele e construiu relevância com a comunidade e estabeleceu uma conversa com a comunidade que hoje muitas marcas tentam. Ele pressionou, porque foi uma outra lógica, ele começou a operar por uma outra lógica. E eu acho que, fazendo essa comparação, as empresas que produzem, né, as fábricas que produzem cerveja artesanal, elas podem também ter esse caminho de pautar a lógica que a indústria não tem coragem. Quer dizer, ela tem uma decisão intencional, né? A gente sabe. Então, claro, por que elas não estão fazendo isso? Então, às vezes, mostrar que isso resulta em número, porque a gente sabe que é o certo a ser feito, né? As novas formas, quem você faz, com quem você produz, mas tem uma entrega de negócio e de grana envolvida que, uma vez essas menores pautando e mostrando, também pressiona as grandes indústrias a seguirem isso. É que tá todo mundo fodido, né? Aí fica com medo. É que eu acho que as grandes transformações, né, no mundo dos negócios ao longo do tempo, assim, elas não vêm das grandes empresas. Ela vem de desafiadores, como o fundador da Salon Online. Eu ia falar, inclusive, de outro exemplo, assim, que eu conheci também de perto, que é uma marca chamada Salve, do mundo da beleza, que nunca fez propaganda em lugar nenhum, assim, sabe? E conseguiu incomodar, inclusive, grandes players, né? Acho que isso é uma coisa para se pensar, sabe? Acho que vai vir desse desafio do modelo hegemônico, assim. As grandes indústrias de cerveja compraram algumas artesanais, né? Porque todas elas têm potes de dinheiro para apostas diferentes, né? E uma das apostas era a explosão do mercado artesanal. O mercado artesanal está crescendo um pouco mais devagar do que eles previam, do que eles desejavam. Porque foi espelhado dos Estados Unidos, né? Isso, então eles estão fazendo um movimento alternativo, assim, vamos criar uma cerveja que é um pouquinho, que tem uma reputação um pouco melhor do que as mainstream. Total. Né? Aí, saindo da Pilsen, criam um puro malte, que não é artesanal, mas ele pega um atributo do artesanal e traz para o mainstream. Enquanto isso, o artesanal vai crescendo lá devagarzinho. Eu acho que eles não desistiram, não, tá? Não, de forma alguma. Uma hora eles vão injetar mais dinheiro, mas são cavalos diferentes que eles têm na mesma corrida, assim. E eles escolhem botar, como a Rafa falou, é intencional, assim, né? Eles botam mais dinheiro na galinha de ovos de ouro. E eu acho que a mudança de modelo, porque essas grandes, quando botarem dinheiro na artesanal, as armas que eles têm são as mesmas. Distribuição, força no ponto de venda, dinheiro para comunicar, né, dinheiro para fazer rebate com o canal. Sim. Então, assim, as artesanais, elas vão ter que trilhar outro caminho. Então, assim, eles vão ter que fazer o que a Salon Online fez, o que a Salve fez no mercado de beleza, né? É muito mais legal, gente. Isso tá do lance de construir comunicação com a comunidade, é um lugar. E hoje é possível, porque, assim, eu sou da época em que quando eu entrei no mercado publicitário, essa possibilidade não existia, tá? Exato. Era impossível. A Globo tinha 90% da audiência no horário nobre, ela era a opção, então eram pouquíssimos anunciantes que tinham acesso a essa audiência, assim, tá? Porque era uma programação linear, no break só cabem, sei lá, 12 anunciantes, e é isso. Assim. E acabou, era o que tinha. E acabou. Hoje não, hoje você tem essas possibilidades, né? Então acho que não é fácil, mas pelo menos é possível. E eu percebo hoje em dia, né, que, assim, vamos falar das novas gerações, né, geração X e geração Z aí, que chega dentro de um contexto social completamente diferente, com comunicação vista de completamente diferente, sem essa hegemonia de comunicação, tudo fragmentado, com um discurso de desempenho e saúde muito inserido no dia a dia. Então, tudo é um grande desempenho. A gente usa smartwatches para marcar quantos passos a gente dá. A gente, sabe, fica calculando os pequenos passos, os pequenos desempenhos que a gente dá. E isso traz todo esse contexto também da saúde, do cuidado. E aí você começa a ter uma quebra no tabu de falar de determinados assuntos, quando a gente começa a falar da maconha, de outras drogas, incluindo outras drogas, o álcool e o tabaco nessa roda.
E isso entra nessa sociedade de uma outra maneira que tem um espaço de distância, um espaço de diferença de idade muito menor do que nós tivemos com os nossos pais, né? Eles têm um espaço menor ou seja, e daqui a pouco eles são... Ou daqui a pouco, né? A Z já é consumidora, inclusive. Em breve a Z é tomadora de decisão. Ela está assumindo lideranças de empresa em poucos anos, gente. É isso, é muito mais rápido. Daqui a 5 anos a gente vai ter geração Z assinando contratos em empresa. E aí começa a existir uma necessidade de identificar propriedade e autenticidade no discurso, que aí fala muito com o que você estava falando, Rafa, de não tentar, e também que a Lud trouxe, mimetizar algo. Então, como é que será que a galera da quebrada fala? Não, a galera da quebrada é assim, porque eu sou de lá, eu falo desse jeito, eu entendo, eu vivo isso. No mercado artesanal, que era o que eu queria puxar um pouquinho esse gancho, a gente vê algumas empresas fazendo isso. Então, por exemplo, tem a Graja Beer, que a gente já bateu um papo aqui com o Leandro Sechelli, que ele criou no Grajaú uma cervejaria artesanal tal, e atende aquele público, atende local, o objetivo dele é total voltado para a praça. É muito nítido isso, e ele tem uma propriedade de diálogo com o entorno, com aquele público-alvo, que não adianta. Outra marca vai ter muita dificuldade de ter. Se não trouxer para dentro. Exato. Se não compreender de dentro, né? E não é alugar o conhecimento, que é diferente. E nem sequestrar, né? E nem sequestrar o conhecimento, porque tem um sequestro de conhecimento hoje para que ele possa ser reformulado, ou não necessariamente reformulado, ou utilizado em benefício do que está posto. Como a indústria hoje ainda é a partir de um único lugar, e eu sempre falo do perigo da história única, que o problema não está nessa história. Inclusive, também um ponto importante, assim, nessa história de pensar a nova forma de fazer comunicação, não é sobre excluir as tradicionais, as grandes demandas, porque é importante, inclusive, entender que no Brasil profundo, as mídias tradicionais são as que são mais relevantes hoje, as que são consumidas. E como é que a gente estabelece a conversa a partir dessa lógica, de saber que como é que a gente traz essa entrega intelectual para dentro da máquina. E essa entrega intelectual hoje de quem vai consumir, das comunidades, não está dentro da máquina. Está sendo, muitas vezes hoje, só apenas sequestrado pela máquina. Meus amigos, é tipo esse papo vai explodir a cabeça, né? A gente foi falar de propaganda e aí a gente acabou abrindo o leque, a Pampa, né? Até andou pouco na cerveja, pra ser sincero, porque a cerveja é um reflexo de tudo. Porque quando a Rafa citou o exemplo lá da Globo de espelho e janela, a gente podia ter tipo, ó, drop the mic, né? Solta o microfone aqui, desce o óculos, acabou. Não precisava ter continuado. Mas a gente assim mesmo continuou e falou sobre coisas sensacionais. Então acho que fica a reflexão para quem nos ouve, para o mercado cervejeiro artesanal que aproveita o conteúdo que a gente produz aqui, para entender isso, parar de brigar um pouco com as coisas, né? De fato, ser artesanal, então você vai pegar na mãozinha de cada um e trazer para dentro. E a ponto de você incomodar o grande que não consegue fazer isso e ele ser obrigado a mudar. Ou seja, alguém tem que empurrar essa mudança de fato, que sejamos nós. E o pequeno tem mais flexibilidade. Exato. Para navegar. Exatamente. Se conselho servisse para alguma coisa e eu fosse forçado a dar um conselho aqui, eu usaria uma palavra que a Rafa poderia usar com muito mais propriedade, porque trabalha inclusive na Meta, que é comunidades. Sabe? Eu acho que se eu tivesse uma marca de cerveja artesanal, que comunidade que eu quero criar em torno dessa marca? Essa é a pergunta que eu faria. Assim. O pensamento não é de grandes mídias. Isso continua inacessível assim, para os pequenos empreendedores. Né? Mas formar uma comunidade, isso é viável. Isso é viável. Vocês, com o podcast, criaram uma comunidade. Não, eu ia falar isso agora. A gente estava conversando antes da gente começar o papo com vocês, que, tipo, a gente tem uma comunidade de apoiadores, assim como vocês têm no Naruhodô uma comunidade de apoiadores que esperam coisas de nós, além do programa gravado, mas que acreditam na gente para além do programa gravado. Mas é óbvio, assim, o Naruhodô, vocês ainda dão um monte de benefício, eu acho, assim. O Naruhodô não dá nada para apoiador, sabe assim? O apoiador, eu agradeço eles de joelhos, porque assim, eles estão pingando lá todo mês, né?
uns reais pro projeto simplesmente porque gostam do projeto, sabe? E acreditam que falar sobre ciência é importante, acreditam que trazer ciência para a sociedade leiga é importante, simplesmente por isso, sabe assim? O cara da cerveja artesanal, ele tem uma puta cerveja ainda, entendeu? Então ele vai conseguir criar essa comunidade se ele mirar nisso, assim, sabe? Eu acho, assim. Comunidade realmente é a conversa, não só das grandes empresas tech, mas assim, eu acho que é a conversa sobre como se fazer comunicação e até por uma lógica onde, se você encontrar dentro da comunidade algo que seja uma mensagem de verdade ampliada, uma verdade que se conecte com muito mais pessoas a partir da dinâmica que existe nessa comunidade, você não necessariamente precisa dessas grandes tradicionais para você construir, que é o que vocês fazem, que é o que... Então eu acho que tem um poder nesse processo de entender qual que é a verdade universal que existe na comunidade que você for criar. Exato. E aí, ao formar a comunidade, você vai identificar aquelas pessoas que têm poder de influência dentro da comunidade, sabe? Sim. E eles é que vão fazer essa comunidade crescer. Sim. Então, eu vou fazer 2 observações pra gente terminar, porque o Leandro fica aqui botando quanto tempo a gente tá gravando e eu fico tensa. A primeira observação, você falou sobre a Salve, esse é o nome da marca, né? Quem? Salve. É isso, é SALLVE. Essa marca, ela talvez não faça mídia mainstream e tal, mas ela faz a maior mídia de podcast do Brasil, que é Não Inviabilize. Agora, mas sim. Não, tudo bem. Mas sim, porque eles têm um pensamento de comunidade. Total. Entendeu? Então eles falam assim, com que comunidade eu quero falar? Exato. E aonde tá a minha comunidade? E não romantiza, existe uma estratégia de comunicação pesada lá, mas é por outra lógica, é por outra, e tudo bem. Claro, Sem dúvida. claro. Não, gente, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema de ter. Aí, a segunda coisa é, falando de uma gigantaça. Estamos falando de Globo, falamos de Globo a Pampa aqui, né? Globo paga nós. A Globoplay pagou a After Hype, que eu imagino que vocês conheçam, se não conhecem, por favor, conheçam, que começou como um Instagram para vender agenda, tá? Agenda fofinha, tem uma personagem. Uma papelaria. Uma papelaria, coisa de papelaria, vender agenda. After Hype. Eles começaram a produzir conteúdo, vídeos e reels e etc. Viralizaram alguns naquela época do cringe, etc. Começaram a fazer publi, ou seja, eles vendem agora agenda, continuam vendendo, aumentaram a quantidade de produtos e estavam fazendo propaganda para a Globoplay, entendeu? Então, o conteúdo que a gente falou lá no começo é uma das coisas que a gente bate muito quando alguém procura a gente para fazer qualquer coisa. Eu falei, gente, olha só, não adianta um post 3 stories. Por favor. Vocês têm que produzir conteúdo aí também, mas não adianta só foto de produto. Foto de produto, cara, talvez seja o que menos vende no universo, entendeu? Então, enfim... É complicado. A mensagem que fica é que, sim, um bom perfil com uma comunidade aquecida, como é o After Hype, vai vender bastante para uma comunidade que tem aquela sinergia. Um podcast que tem uma comunidade aquecida vai vender bem para aquele nicho. Então, é isso. Cervejarias, anunciem com surra de lucro, porra. A gente fala com o nicho que vocês querem falar, caceta. É isso. Apenas. Simples como isso. Agora eu vou fazer uma proposta ousada, que é terminar com cada um cantando um jingle. Que maldade. Eu amei muito! E eu já sei vários do que. Leandro fez uma cara de cu ali pra mim, porra. De cerveja ou qualquer uma? Qualquer um. Que isso aqui é conectar com amor, com a memória afetiva, com esse negócio que tá dentro do nosso coração. Caralho, que maldade. E outra que eu amo muito, e eu canto até hoje, os jingles, gente. Jingle é um negócio muito maravilhoso. Nossa, eu sei vários também. Não é? O jingle é uma coisa que, né, do ponto de vista assim, de comunicação, foi diluindo. E é algo que realmente tem algo da publicidade que eu gostava, era essa entrega. Ah, tem que fazer um jingle. Essencialmente. Acho que é onde ela mais se aproxima da arte, inclusive, assim, né? É. Mas assim, o jingle ele foi definhando junto com a relevância da mídia rádio, assim, né? Então, mas ele tem um papel importante, assim, para provocar memorabilidade, né? Então, é muito mais fácil guardar uma música do que um discurso. Então, Total. Alguém tem algum? Eu tenho vários. Eu posso começar se vocês quiserem. tem vários. Começa. Vai, Ludi. Esse é seu momento. Vai, Lud! Então, eu não sei se a música começa nesse lugar, eu canto malíssimo, mas enfim, vocês vão ter que me aturar, tá? Vai.
Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor crescer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Bom Natal, Feliz Natal, muito amor e paz pra você. Aí vem um menininho todo esbaforido. Sensacional. Se não me engano, era uma propaganda da Caloi. Não era Caloi. Caloi era de bicicleta, não? Nem lembro, gente. Não, isso não era Calor. Monark? Não era bicicleta. Não era bicicleta. Não era bicicleta. Era o quê? Era de panetone, não era, gente? Não tá falando muito no jingle? Eu vou descobrir. Não, acho que não era Panetone. Também acho que não. Vou descobrir. Vai lá, que vai você, Rafa. Não, eu tenho 2, assim. 2, vai humilhar. Acho que eu só não roubo o meu. Um aqui, assim, a galera acha, eu gosto muito de hip hop, né? E a galera acha que eu gosto de hip hop porque, sei lá, fica bambata, nada disso. Onde eu aprendi hip hop foi no etiquetas e rótulos adesivos. Quem sabe onde tem cola, sorvete no shampoo, na bolinha do agente. Foi nesse lugar que eu aprendi hip hop. Marco Collor, etiquetas adesivas. Muito bom, esse não era o meu, não. Qual era o outro, Rafa? O outro que eu amo, esse é da Honda. Eu acordei, pus o meu pijama, fui pra minha cama e depois dormi. Aí eu fui tomar café e deitei na cama, peguei o meu pijama e eu já fui logo pra cama. Caralho, isso era muito bom. Eu fui pra minha cama, na cama com o pijama. A vida tem que ser mais do que isso. É do Chester, esse comercial. Não, esse é da Honda. É, do Chester pra moto Honda, não é isso? Isso, exatamente. Uhum. Chester é redator pra moto da Honda. É sensacional. Então, o meu jingle era do Banco Nacional. Boa. Banco Nacional, Banco Nacional. Isso mesmo. Mas era de Natal mesmo. Caraca! Era de Natal, mas era do Banco Nacional. E tinha a segunda parte, aquela que o Natal existe, que ninguém é triste, que nem muda sempre amor. Isso aí. Bom isso aí. Natal, Não, Feliz Natal. Feliz Natal. Caralho, muito bom vocês, gente. Impressionante. Bom, quem vai ser o próximo? Quem, ô Leandro? Pode ir, Leandro. Cara, eu vou entrar logo então com o elefante é fã de Parmalat. Amo. O porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat. Assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late. O rinoceronte só Quer leite Parmalat. Mantenha o seu filhote forte, vamos lá. Trate seus bichinhos com amor e Parmalat. Tomou? Aê. Tá vendo, cara? Maravilhoso. A galera sabe do começo ao fim. Jingle é foda, meu. Jingle é foda. Foda. Mas isso, a culpa disso é do Cacete Planeta, que fez uma versão maravilhosa. Procurem, pelo amor de Deus. A versão do Cacete Planeta. Agora quem? Você não vai fugir. Agora é só você. Eu vou mandar uma das antigas, tá? Quando eu era criança, eu lembro que eu era criança e adorava esse jingle. Era das balas Kids. Tinha uma marca de bala que chamava Kids. Porra, boa. Que matava todo mundo. Não, o que matava era soft. Essa era a Soft. A que matava era soft. A Kids era mastigável, mas ela, na verdade, era a alegria dos dentistas, né? Porque arrancava a nossa obturação. E o jingle era assim. É um menino na frente de um baleiro rodando e a música era roda, roda, roda baleiro, atenção. Quando o baleiro para, põe a mão. Pega a bala mais gostosa do planeta. Não deixe que a sorte se comprometa. Bala de leite Kids, a melhor bala que há. Bala de leite Kids, quando o baleiro para.
Maravilhoso, cara. Ele encerrou com chave de nude. Você deu a melhor ideia de fechamento. Parabéns. Eu uma publicitária enrustida em mim, meus amigos. Não, você arrasou, assim, ó. High note, a gente terminou. Total. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Vou deixar o último recado aqui que a gente pesquisou e parece. Pode ser que não seja real, mas um dos primeiros jingles foi uma marchinha composta por Ari Barroso e Bastos Tigre e cantada por Orlando Silva em 1934, meus amigos, chamada Marchinha Shopping Garrafa. O Brahma Shopping Garrafa, querido em todo o Brasil. Corre longe a banca bafa, é igualzinho ao Vibrafrio. Olha só. Opa. A gente vai deixar o link desse vídeo no post pra galera dar uma assistida nessa brincadeira. E é importante lembrar que a cerveja, porque ficou isso na minha cabeça quando eu fui ler também um pouquinho sobre a história, foi criada por uma mulher e isso já devia dizer tudo, na forma como a gente pensa a cerveja no mundo, né? Foi criada por uma mulher. Total! Bom, muito obrigada, Ken. Muito obrigada, Rafa. Foi um prazer inenarrável tê-los conosco. E se a Rafa quiser, ou quem também quiser trocar ideia sobre a pesquisa pra gente falar sobre esse assunto, trazer luz, do tipo usar dado a seu favor, seria incrível pra nós e eu acho que pro mercado cervejeiro como um todo. Então, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer tremendo. Obrigada a vocês pelo papo delícia. Obrigada, viu? Obrigado, gente. Valeu, sempre muito legal. Obrigado, gente. Adorei o papo. E tô querendo mandar um e-mail pro Naruhodô, porque eu fico ouvindo os ouvintes que mandam e-mail com pergunta. E eu fico assim, eu ainda vou mandar uma. Eu achei a minha, Ken. Eu achei a minha. Vou mandar. Manda. A única coisa que eu vou te pedir é paciência. Maravilhoso. Porra, o Ken tá igual a Déia Freitas, mas deve ter 9.000 reperguntas. Não. Diferente da Déia Freitas, que deve ter um problema de quantidade mesmo, a gente tem um problema que é assim, a gente só grava o episódio quando o Altair acha que tem estudos o suficiente para afirmar alguma coisa. Tá certo ele. Entendeu? Então, assim, se você fizer uma pergunta e só tem 2 estudos, sem revisão de pares, aí ele falou, não tem evidência. Aí não dá. Não tem sinergia, não tem aderência, não tem evidência. Eu acho que se eu fizer essa pergunta no chat GPT ou no Google, eu vou encontrar a resposta, mas não é tão bom quanto ouvir vocês, então... Ah, não. A resposta você encontra. Até no Google. Então, pronto. A resposta fazendo as pinhas com as mãos, sendo gráfica. O valor do Naruhodô não tá na resposta Não em tá. si. Assim, Não tá. é essa a onda. Tá no que a gente fica divagando em torno da pergunta. Assim. Não, numa compilação quase sociológica sobre os temas. É maravilhoso. Essa pequena cabeça, zero complexa do Ken, né, gente? Porra. Maravilhoso. Vai pra poucos caminhos. Maravilhoso. Encerrando o programa do jeito que a gente gosta, agradecendo os mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa dessa bagunça que a gente faz aqui toda semana. Wagner Dantas, Jéssica Mancini, Diego Santos, Sandro Linhares e Otávio Augusto. A gente só leu alguns, tá? Porque agora a gente é uma horda de pessoas maravilhosas. Bom, meus amigos, Leandro, o que a gente fala no final desse programa? Vamos ver se você aprendeu. Semana que vem, até? Porra, fala direito, caralho. Mas te dar aquela pequena frustrada é bom. Bom, até semana que vem. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.